Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Como você está acostumado, já estamos chegando na parte final deste maravilhoso livro Evolução em Dois Mundos. E na segunda parte do livro, nós temos capítulos, às vezes mais concisos, mais breves, mas tratando de temas específicos, que geralmente são começados com uma pergunta. E a resposta dessa pergunta é aquela que dá a oportunidade para André Luiz explicar alguma coisa sobre o tema perguntado. Nós estamos vendo já alguns programas, desde o capítulo 8º, assuntos ligados a uniões afetivas. Matrimônio e divórcio foi o capítulo 8. Depois tivemos a separação entre cônjuges espirituais. Depois tivemos, no programa da semana passada, disciplina afetiva. E nesta mesma sequência, nós vamos hoje também abordar um capítulo 11º que fala de algo interessante a esse respeito. Porém, para que a gente possa fazer este comentário, nós iremos recorrer a alguns dos livros que nós já fizemos no nosso programa. Você já viu que no capítulo 8º, nós comentamos aquela situação de convivência mútua entre o Tobias e duas das suas companheiras. Aquela que foi a Hilda, foi a primeira companheira de coração mesmo, de afetividade, em harmonia com a de Tobias, e a segunda, Luciana, que substituiu, no caso em uma segunda núpcia, a esposa inicial, né, que morreu antes do próprio Tobias. Nós comentamos isso. Hoje vamos falar um pouquinho novamente dessa situação. Porém, vamos nos lembrar, neste capítulo 11º, de um fato acontecido no livro Libertação. É muito interessante esta obra. Você que está em casa, procure anotar as referências que nós estamos dando a você, porque você vai poder encontrar nos livros que nós já fizemos, e Libertação é um dos maravilhosos livros que nós já pudemos comentar aqui, estas passagens que vão ilustrar aquilo que hoje o capítulo Evolução em Dois Mundos vai nos explicar. Você então, olha, dá uma olhadinha aí na sua coleção de textos, de anotações e realce lá. Hoje André Luiz falou, o André Luiz não espírito, né? O apresentador André Luiz falou sobre o livro Libertação. O livro Libertação, ele tem um capítulo que é o que nós vamos utilizar hoje, que é o capítulo 11º do livro Libertação. Aliás, capítulo 10º. Em aprendizado. Olha que interessante. O Gabriel e a Margarida, eles estão na Terra sofrendo obsessões, principalmente a moça, de um grupo de espíritos que deseja produzir a desagregação física. Ela está sob o assédio de mais de 60 entidades perturbadoras, entre as quais há mais ou menos uns 15 espíritos ovoides atrelados ao seu sistema neuronal, a da Margarida. Quem toma conta disso é o Saldanha, um espírito que tem uma ligação com Gregório, que é o sacerdote, aquele que está lá na cidade estranha, que André Luiz descreve também neste livro. E Saldanha é o seu pau-mandado, é o seu empregado, é o seu capataz, que está na casa física deste casal Gabriel e Margarida. Então, nesse processo de adoecimento constante, que nada dá resultado, nenhum tratamento ajuda, nós vamos encontrar um médico que, analisando o caso da Margarida, depois de dar medicação e a coisa não melhorar, ele sugere ao Gabriel, o esposo da Margarida, que procure alguma coisa desses negócios de espiritismo, sabe? Espiritismo. A gente não conhece muito, mas dizem que pode ajudar. Ele dá uma sugestão. É um homem bem intencionado, é um homem com um bom caráter, um médico, que está dizendo, olha, eu já ouvi dizer que em alguns casos como este, no espiritismo, as pessoas puderem encontrar uma resposta ou uma ajuda, também não custa tentar. Ele sugere, então, isso ao Gabriel. A história vai continuar do ponto de vista da situação da Margarida.
eles vão procurar uma doutrina espírita que não é espiritismo, vai um vidente, eles vão atrás de um vidente que alguém encaminha. Ah, tem o espiritismo, o povo acha que espiritismo é ler sorte, é ler a mão, é ver o futuro. E eles vão nesse consultório, mas isso é lá para os capítulos da frente, na sequência. O que eu quero que hoje você preste atenção é no que acontece agora. Quando o médico, depois de se despedir, ele se afasta, voltando para a sua casa, o instrutor Gúbio diz ao André Luiz que o André Luiz procure acompanhar o enfermeiro espiritual que acompanha o médico. Aquele que está ao lado do médico é um enfermeiro que foi contemporâneo do médico, trabalhou com ele quando ele estava encarnado, o enfermeiro. Aí o enfermeiro morreu e ficou do outro lado, também tentando amparar esse médico. Então eles têm um diálogo curioso, que é o seguinte. Eu vou ler para vocês o capítulo, um trecho que é interessante. O novo amigo atendia pelo nome de Maurício. Ele fora enfermeiro do médico que ele buscava agora proteger e recebera com satisfação a tarefa de amparar esse médico nos empreendimentos profissionais. O enfermeiro, do lado de lá, ele recebeu dos espíritos amigos a incumbência de acompanhar o médico nessas atividades da medicina. E você vai acompanhar agora também comigo aquilo que é a conversa inicial dos dois. O texto você vai ver aí na tela. Todos os médicos, disse Maurício, ainda mesmo quando materialistas de mente impermeável à fé religiosa, eles contam com amigos espirituais que os ajudam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, decide menosprezá-la, descuidar da própria saúde, faz-se difícil o socorro aos seus centros de equilíbrio. Porque em todos os lugares, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Todavia, por parte de quantos ajudam a marcha humana, da esfera espiritual, há sempre medidas de proteção à harmonia orgânica, para que a saúde das criaturas não seja prejudicada. Claro que há erros tremendos em medicina e que não podemos evitar. Nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Entretanto, realizamos sempre em favor da saúde geral tudo quanto nos é possível, disse o Maurício. Ele ainda acrescenta, depois de uma breve pausa, que é um bom conselho para todos os que cuidam desta parte da medicina. Ele diz o seguinte: se os médicos orassem. Se eles orassem. É uma frase como que um lamento, que isso ajudaria muito esses espíritos, porque mesmo os médicos materialistas recebem amparo. Daí, enquanto conversavam, eles estavam acompanhando o médico que estava voltando para a sua casa. E eles chegaram na residência, a residência do médico. Veja como ele descreve a residência. A residência confortável, apesar do formoso jardim que a circundava, ela se apresentava transbordante de fluidos desagradáveis. O envolvimento vibratório daquela moradia não era bom. O clima doméstico era perturbador. Maurício explicou sem demora. Aqui é o que nós estamos querendo que você pense no programa de hoje. Ele diz o seguinte: estamos sumamente interessados em que o nosso amigo, o médico, se enfronhe, se aprofunde no tratamento com as magnas questões da alma, a fim de aperfeiçoar-se na tarefa junto à mente doente. Por isso encaminhamos até aqui, por vias indiretas, livros e publicações acerca do assunto. Eles fazem chegar ao médico aquilo que pode ajudar o médico a ter uma luz a respeito do tratamento que ele possa aplicar, não apenas com química,
mas com outras opções, no caso da própria Margarida. Entretanto, continua o texto, contra o nosso desejo, não somente preponderam os preconceitos da classe médica, mas também a influência perniciosa que a segunda esposa exerce sobre ele. Ele não era viúvo, André? Porém, ele resolveu juntar os trapinhos com uma outra. E esta outra tem uma influência nociva, perniciosa sobre o homem. E por quê? Por que ele fez isso? Ele vai explicar aqui, dá uma olhadinha nisso. Homem inteligente, mas muitíssimo ligado à remuneração dos sentidos, muito interessado no sexo, o nosso amigo não suportou a viuvez e casou há 5 anos com uma jovem, ou seja, ele já é maduro e casou-se com uma jovem, que lhe cobra, que lhe exige pesado tributo à maturidade respeitável. Ela deseja que o homem tenha a virilidade do jovem, para que ela se sinta satisfeita. E, obviamente, o velho ou o idoso, ou este homem mais maduro, tem que se esforçar para que isso aconteça. Porém, diz o Maurício, além disso, acontece que a esse problema se acrescenta uma questão muito grave. A primeira esposa, desencarnada, deixou 2 filhos e ela permanece ligada a esta casa, que considera sua propriedade exclusiva. Por mais que o nosso trabalho se acentue, ainda não conseguimos retirá-la com proveito da casa, porque o pensamento dos filhos, em conflito com o pai e com a madrasta, lhe invoca a atuação de minuto a minuto. O duelo mental nesta casa é enorme. Ninguém cede, ninguém desculpa. E o combate espiritual permanente transforma o recinto numa arena de trevas. Então aqui nós já estamos começando a perceber como o estado mental de alguém que já estando mais amadurecido e que podendo com a sua inteligência dedicar-se a coisas mais elevadas, por ele estar com a mente presa àquelas sensações físicas que já tiveram o seu tempo, já foram mais intensas com os hormônios em efervescência na fase adulta, na fase jovem, e que agora já estão em decadência, ele se vê como que compelido para mostrar-se um homem ainda viril, um homem que dá uma satisfação aos outros de que ele tem essa competência da virilidade como se fosse jovem, a desposar uma jovem. Alguém que vai exigir uma rotina, que vai exigir desse senhor, dessa alma generosa, mas ainda imatura nesse aspecto, uma ocupação mental que desgastará muito aquilo que ele poderia estar produzindo. Por quê? Porque além disso, com a inserção de uma terceira pessoa no ambiente da família, a viúva, o espírito da primeira esposa, não é? Agora não aceita, a casa é dela, o filho é dela, os filhos são dela. Então ela atua sobre os rapazes, que também não toleram a madrasta, e atua sobre o marido. E os filhos então são ferramentas de agressão neste circo dos horrores que a casa se transformou. Aí ele vai continuar a explicar o seguinte, acompanhe o texto. O informante Maurício se calou enquanto nós entrávamos. E eu pude notar que, efetivamente, a ex-dona da casa, sem o corpo físico, em uma singular posição de revolta, ali se achava abraçada a um dos filhos, o moço de seus 18 anos, que fumava nervosamente numa espreguiçadeira. Via-se a sua condição de vaso receptivo da sublevada mente materna, da revoltada mente da mãe. O filho assimilava aquilo que a mãe o induzia, ou intuía,
com a revolta que ela tinha contra a situação agora de uma intrusa dentro da sua casa. Fios muito tênues de força magnética ligavam o rapaz à mãezinha infeliz. E então, Maurício, coitado, né? O enfermeiro que está tentando ajudar o médico, disse para o André: eu tenho trabalhado tanto quanto me é possível, disse o Maurício, a fim de ambientar aqui o espiritualismo de ordem superior. Porém, nós nos achamos num campo absolutamente refratário. Nenhum deles abre a mente para qualquer modificação. Daí, o médico entrou em casa. E Maurício colocou sobre a sua mente a mão luminosa do enfermeiro amigo, buscando fornecer ao médico, através da intuição, ideias mais exatas referentes ao caso de Margarida. De imediato, o médico, num átimo, começou a articular um aparelhamento mental para examinar o assunto que lhe era sugerido, lembrando-se de certa publicação técnica, única maneira através da qual ele conseguia registrar os pensamentos do companheiro espiritual. Eu já li alguma coisa sobre um caso assim, que era aquilo que o Maurício estava tentando transmitir para o médico. Porém, diz André Luiz, esse esforço não durou muito tempo. Logo, o filho atacou o pai, o filho do médico, atacou o pai com recriminações ácidas, em vista de ter demorado muito para chegar para o almoço. E desse momento em diante, o médico rompeu a ligação mental que tinha com o enfermeiro que estava ajudando. Mas ele continua, o Maurício continua, depois de ver toda essa confusão, continua dizendo: é sempre assim, André. Muito difícil aproximarmos-nos, na esfera física, daqueles a quem nos propomos ajudar. Surgem oportunidades valiosas de realização espiritual, como está acontecendo agora, diante do problema de Margarida. No entanto, nossas tentativas redundam em rematada frustração. Um homem intelectualizado pela responsabilidade acadêmica, por si mesmo deveria sentir santa curiosidade perante a vida, abstendo-se de certo comércio mais intenso com a satisfação egoística da experiência do corpo. Ele já deveria estar meditando sobre as coisas elevadas da alma e deixando de lado essas necessidades biológicas, que já estão, no caso dele, passadas do tempo. Porém, diz o Maurício, a criatura costuma perseguir essa satisfação egoística até o desgaste completo da forma carnal de que se serve. Por mais que a convoquemos a essa preciosa viagem da periferia para o centro, a fim de que ela se amolde aos imperativos da vida que a espera, a vida depois da morte, nosso esforço é quase sempre considerado adiável e inútil. Sorriu então sarcástico, ou enigmático, melhor dizendo, e disse: e olha, observemos que nos achamos à frente de um homem chamado pelo campo social ao Ministério da Cura. Ele é um médico, ele estudou, ele vai curar pessoas. Imagina, nesse campo tão importante da saúde humana, uma criatura que está com este perfil, associando-se a entidades de pouco padrão. Aí André Luiz conta, e você vai acompanhar aí o texto. Nesse momento, a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta para o almoço. E a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. O traje elegante e sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso realçavam-lhe a profundez do olhar, mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. Um halo cor de chumbo denunciava a sua posição de inferioridade. Socialmente, aquela dama devia ser de mais fino trato,
Contudo, terminado o almoço, deixou positivamente marcada a sua deplorável condição psíquica. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher buscou o sono na sesta, num divã largo e macio. Maurício então me convidou a espreitar-lhe o repouso, e com enorme surpresa, mesmo assustado, não vi nela os mesmos traços fisionômicos na sua organização perispiritual que ela acabava de abandonar, deixando o corpo no divã, entregue ao descanso. Alguma semelhança era de se notar, mas, afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. O seu semblante estava marcado com os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Ela era tão feia que a própria esposa desencarnada ali, em clamorosa revolta, não teve coragem de enfrentá-la. Afastou-se semi-apavorada, tentando se esconder junto do filho. Esse é o estado vibratório. Esse é o estado dessa mulher bonita, aparente, atraente, porém um bicho, né? uma alma desajustada. Mas com essa ligação na sexualidade, ela conseguiu atrair o médico, que a usava como um bibelô, como uma coisa de exibição. Olha como eu sou idoso, mas olha como eu consegui uma mocinha linda. E essa moça cobrava dele aquilo que ele, né, precisava lhe dar, correspondendo à sua virilidade feminina ou à sua feminilidade nas suas exigências sexuais. Então você observa que esse desajuste, o homem que deveria já estar mais calmo nessa questão e dedicar-se àquilo que para o espírito é mais importante agora, porque ele está mais perto do túmulo do que do berço, e ele poderia com isso estar mais voltado para ajudar as pessoas que vão ser seus pacientes no mundo, não, está lá, envolto em uma confusão vibratória, na qual ele se meteu porque ele quis, que também atrai o ódio da primeira esposa, que não é um espírito elevado, que interfere sobre os filhos, que também passam a ser ferramentas de agressão, e esse tumulto, esse furdúncio, como muitos falam, né, está na mente deste homem que deverá cuidar da saúde alheia. Então, é importante que nós pensemos a esse respeito, porque o capítulo de hoje, do Evolução em Dois Mundos, vai falar da conduta afetiva. E ele vai realçar determinados aspectos que nós estaremos aqui comentando, graças a este exemplo do livro Libertação. Você acompanhará comigo, nós não vamos fazer aquele resumo que fizemos até então, porque os capítulos são curtos e dá para a gente poder esmiuçar bem o seu significado sem precisarmos resumir. Vamos então ao livro Evolução em Dois Mundos, no livro original, o texto original, o capítulo é o 11º, Conduta Afetiva. Acompanhe comigo. Veja a pergunta. Qual é a conduta afetiva entre almas enobrecidas? Enobrecidas são aquelas que já são mais elevadas. Como eles conduzem a relação afetiva? Aí vem a resposta que André Luiz nos dá. Quanto mais elevado é o grau de aprimoramento da alma, mais ela reclamará espontaneamente de si mesma a necessária disciplina das energias do mundo afetivo, o necessário controle daquilo que envolve o sentimento. Somente gastando-as, essas energias, no circuito de forças em que se completa com a alma a que se encontra consorciada, com a qual ela está ligada. Então, ela terá uma companhia, seja ela homem ou mulher, e esta companhia será aquela com quem vai compartilhar isto. E é o que ele está falando aí. Ele vai, quanto mais elevado é o espírito, ele vai dedicar-se a estar
se envolvendo com alguém que corresponda também ao mesmo padrão. Por quê? Porque há uma troca, nós já vimos isso nos capítulos anteriores, é um alimento que você dá e que você recebe. Então, estas almas se associam desta forma e se sentem assim, abastecidas uma pela outra. Ou então, voltando ao texto, ou então, elas se utilizarão desses recursos energéticos em serviço nobre, através do qual realizem a evasão, a utilização das cargas magnéticas de seus impulsos sexuais ou impulsos genésicos, são as suas forças sexuais, vai usar esta carga de energia transferindo-as para o trabalho em que se lhe projetam a sensibilidade e a inteligência. Então, há casais que, ao invés de se permitirem a convivência, não que isso seja ruim, mas que para eles já não é tão intenso, já não é tão necessário, a convivência, a troca da sexualidade, eles canalizam os interesses, essa força que ainda existe, na realização de coisas boas, na sensibilidade, na inteligência com que eles vão atuar para transferir isto para o trabalho. E este amor, que não é mais apenas carnal, é um amor de ideal. Elas então usaram essas forças para o benefício da coletividade. Elas realizarão obras benemerentes, elas se empenharão em projetos da sensibilidade, em projetos para erguer, elevar, alavancar os caráteres daqueles que estão ainda carentes e precisam de uma orientação. Agora, naturalmente, ninguém aqui, André Luiz, não está dizendo isso, que estes seres já não precisam mais do intercâmbio, da troca da sexualidade entre si. Porém, aos que eu conheço alguns casos em que isso é assim, eles já estão mais ligados às coisas do espírito, que não se faz mais tão imprescindível a troca hormonal entre eles. Acontece, às vezes é o carinho, é pegar na mão, é dar um beijo, é dormir abraçado, e isto os abastece. E porque eles estão unidos no mesmo objetivo, imagina que você vai fazer um acampamento, e você convida alguém para ir no seu acampamento. Naturalmente que você tem que andar até o lugar, você tem que vencer, atravessar riachos, passar por árvores, por espinheiros e chegar no lugar que a pessoa também disse que gostaria de ir. Imagina então. Então, nessa hora, vocês dois estão unidos e o objetivo é chegar no obstáculo, é chegar lá no seu ponto de desfrute. Às vezes tem que subir uma serra, às vezes tem que abrir uma picada no mato. E tudo isso foi ajustado entre as duas partes. Mas imagina que você começou faz meia hora, a pessoa está, estou cansada. Vamos parar um pouquinho? Vamos comer alguma coisa? Tá bom, primeira vez você para um pouquinho, vamos comer alguma coisa. Depois você anda mais, mas tá muito sol. Por que você quis vir por esse caminho? Peraí, quando a gente combinou, eu expliquei para você. Não, mas vai tá muito longe, vai demorar. Então você começa a perceber que a pessoa que parecia alguém que estava disposta a ser arranhada, a rasgar a roupa, a suar bastante, a ser picada de pernilongo, ela na verdade ela não estava afim de chegar lá, ela estava só querendo uma aventurazinha. Então não dá certo. Agora imagina que você vai combinar isso com alguém, a pessoa, legal, eu tô louco para fazer, eu também tô louca para ir, vamos embora, vamos. Aí você sai, aí anda, aí você pergunta, você está cansada? Não, vamos embora que a gente tem que chegar lá ainda antes de anoitecer. Legal, puxa, você quer um pouco d'água? Toma aí, legal, eu vou carregar um pouco a sua mochila porque tá pesada para você, e os dois vão indo embora, ninguém reclama, ninguém acha ruim, ninguém faz cara feia, que tá sol, que não tá sol, que tem bicho picando. E aí, quando chega lá, puxa vida, como foi boa a tua companhia, como é gostoso a gente estar junto. É isso. Então, existe uma fase da vida 2 em que a sexualidade está mais aflorada, é gostoso, é interessante, é útil, até para você manter o laço afetivo e você até também ter outros filhos, ou ter a sua família.
Mas chega um momento em que, olha, a gente já fez tudo isso, agora vamos caminhar juntos. É o que André Luiz está falando. Há pessoas que se encarnam na Terra que têm esse padrão mais elevado, menos preso às coisas do mundo, às coisas materiais. Agora, ele continua no texto, vamos ver na sequência. Isso acontece no plano físico entre aqueles cujo sistema psíquico já se afastou suficientemente das emoções vulgares, ajustando-se em uma complementação fluídica ideal às almas irmãs. Estas almas irmãs se ajustam, complementando-se fluidicamente. E por isso elas estão unidas no matrimônio, que é essa troca de energia entre almas que se unem. Agora, quando acontece a interrupção da aliança física na esfera carnal, pela ocorrência da morte, o homem ou a mulher, dedicados à sua própria sublimação, se associam quase sempre à companheira ou ao companheiro levados à viuvez. O espírito que foi para o outro lado, quando ele está buscando essa elevação, dedicado à sua sublimação, eles se tornam amigos, companheiros daqueles que estão na Terra em estado de viuvez, construindo associações, simbioses de ação, seja no amparo aos filhos, ainda necessitados de assistência, ou na extensão de obras edificantes, porque os espíritos que verdadeiramente se amam desconhecem o que seja abandono ou esquecimento. Atentos ao mesmo princípio de aprimoramento, aqueles que se ajustam em matrimônio superior, aqueles que estão unidos por um sentimento mais elevado, no plano espiritual, trocam as próprias forças em constante circuito energético, pelo qual eles atendem a vastíssimas obras de benemerência na criação mental de valores necessários ao progresso comum, dentro da euforia permanente que o amor sublime lhes confere. E, ao faltar a companhia por intermédio da qual eles se integram nesses mais altos ideais de burilamento, de beleza, eles mobilizam as próprias cargas magnéticas criadoras em serviço à coletividade, com essa atitude, fazendo com que eles se elevem mais intensamente na escala da sublimação moral. Ou então, o que é mais frequente acontecer, eles buscam esquecer a si mesmos, as próprias possibilidades de maior elevação, solicitando posições apagadas e humildes ao pé daqueles a quem se devotam, a fim de ajudá-los na execução das tarefas que lhe foram assinaladas ou no pagamento das dívidas com que eles ainda se oneram perante a lei. Portanto, nesses casos, veja só que interessante, ou os espíritos que estão lá no plano espiritual se entendendo muito bem, nesse matrimônio espiritual, os dois, do lado de lá, unidos, e então eles utilizam essa elevação vibratória, essa harmonia, esse abastecimento, para expandirem-se ainda mais nas suas realizações, o que é algo que é mais impactante do ponto de vista de se fazer juntos. Ou então, quando um deles tem que voltar à vida física na reencarnação, o outro que ficou, não importa se é homem ou se é mulher, ele pode fazer duas coisas, que é o que geralmente ele está dizendo aqui. Ou ele vai continuar a fazer com mais empenho aquilo que ainda estava por terminar, junto dos ideais, ampliando com o seu esforço aquilo que era o ideal dos dois, ou então, o que é mais comum, aí está, o que é mais frequente, ele pode esquecer as suas próprias possibilidades de subida e solicitar posições apagadas, humildes, junto daqueles a quem se devotam, a fim de ajudá-los na execução das tarefas que lhes foram assinaladas ou no pagamento das dívidas com que eles ainda se oneram perante a lei. Este é o caso específico dessa renúncia que nós encontramos nesse romance, renúncia, da Alcione em favor do Pollux.
Ele vai renascer, ele precisa de apoio. E então ela que está lá em Sírius, num dos planetas que orbita o sistema de Sírius, ela se desliga das suas atividades naquele mundo e pede para voltar, para estar junto, humildemente, ao lado daqueles seres que ela deseja ajudar na evolução. E isso nós vemos na descrição logo no primeiro capítulo do livro Renúncia, o romance escrito pelo Espírito Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. Agora, em relação a essa conduta que nós vimos aqui do ser encarnado, nós vimos no livro Libertação, que eu li antes, justamente aquilo que não aconteceu, não é? Porque o homem que já estava casado e que agora está viúvo, ele, ao invés de ele se aprimorar interiormente, ele resolveu manter a mesma atitude de desgaste sexual, de desgaste emocional, porque a sua mente estava presa também a isso, unindo-se a uma moça, a uma pessoa mais jovem. E esta união passou a exigir dele muito mais esforço, muito mais desgaste energético, para o qual, inclusive, seu organismo já não se encontra no mesmo padrão de tônus vibratório da juventude. Agora, a outra, obviamente, não era muito elevada, porque ao invés de a outra perceber as necessidades do seu companheiro e compreendê-la, tornando-se alguém que pudesse ajudar, inclusive na harmonia do ambiente da família, ela se posicionou como uma revoltada. Ela passou a atuar sobre o filho, ela passou a ser a dona daquele pedaço, como se ela ainda fosse proprietária encarnada, e passou a gerar todo o dissabor na vida daquele médico, atrapalhando a sua existência, o seu equilíbrio, quando ela poderia ter assumido uma atitude diferente. Então você percebe que essa conduta afetiva demonstra a fragilidade tanto do marido quanto daquela que morreu. E não podemos nem citar aqui como alguma coisa elevada a postura mental da moça, que obviamente vivendo na sua juventude com as suas ansiedades na sexualidade, era alguém cujo padrão vibratório era muito inferior ao do médico, muito inferior ao da mulher, a primeira esposa. Apesar de ser uma casca bonita, é aquela história, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E era o que era a moça. Espiritualmente falando, ela era horrorosa, mesmo que por fora, materialmente, fosse uma beldade. Então, o que os espíritos estão dizendo é que a nossa mente produz um material importante, por isso que existe a afinidade, a simpatia, essa troca, esse abastecimento recíproco. E isso é algo importante na construção do próprio ser. André Luiz, lá na primeira parte, ele vai falar sobre a mentossíntese. Nós comemos, precisamos do alimento biológico, alimento físico, na forma da quimiossíntese, que são os minerais, na forma da biossíntese, que é a alimentação daquilo que já foi primeiramente processado nos vegetais e nos animais que a gente utiliza, que a gente come. Então a gente recebe mineral da quimiossíntese, recebe o alimento também existente na biossíntese, mas no ser humano racional, nós temos uma outra alimentação que é chamada de mentossíntese. Lá na primeira parte do nosso livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos aprender isso. A mentossíntese é a assimilação, a alimentação que a gente recebe mental, vibratória, psíquica, de outros seres como nós e para quem também nós enviamos nossa vibração mental para eles se abastecerem. E isso é tão importante quanto a quimiossíntese, porque tudo isso está voltado, quimiossíntese e biossíntese, para a manutenção do corpo, mais ainda do que da vibração. Porém, a mentossíntese abastece o contingente vibratório de que somos feitos e fornece alimento para outras pessoas. Existem pessoas que têm um corpo saudável, mas são mentalmente doentes, só falam coisas ruins, são negativas, ninguém tolera a convivência com essas pessoas, muito difícil. E por quê? Porque vibratoriamente elas não são palatáveis, elas não enviam vibrações que abasteçam de esperança, de alegria, de consolo, de conforto, de satisfação as pessoas à sua volta.
Geralmente pessoas invejosas são assim. Pessoas ególatras são assim. Pessoas mesquinhas, elas ciumentas, elas são assim. Estão sempre assim, como se fosse uma onça atrás da moita. Em quem que eu vou dar o bote? E você não consegue ter dessas pessoas uma atmosfera de confiança, porque elas não fornecem esse alimento. Então, a mente, voltada para estas realidades do espírito, poderá se abastecer de princípios mais elevados, porém nem o médico queria, nem a esposa estava preparada, nem os filhos tinham maturidade e nem a segunda mulher queria isso também, desejava. Estavam todos vivendo nesse cipoal de confusões e achavam que isso era a vida. Olha que interessante. As pessoas vivem no chiqueiro e acham que porque elas estão lá, elas são suínos, quando não são. Nós podemos sair disso. A nossa ligação com a sexualidade não é ruim, mas a emoção, o prazer que o sexo confere é o mesmo tipo de prazer ou da mesma natureza que a comida fornece, que a bebida fornece, que a droga fornece. Ela é viciante. E quanto mais você faz, mais você quer fazer, e cada vez que faz aquilo já não serve mais. Precisa ser mais profundo, mais intenso, mais diferente. E o homem ou a mulher que se entregam a isto ou vão comer cada vez mais, ou vão se drogar cada vez mais, ou vão comprar cada vez mais, porque isso também é um prazer que vicia, ou vão mergulhar em aventuras da sexualidade que vão fornecer então inovações à sua emoção por um tempo, até que aquilo... Então o indivíduo começa na monogamia, depois ele passa para pular a cerca, ou ele começa a procurar outras mulheres, outras criaturas, depois o casamento se arruína, aí ele vai viver na vida, vai voltar a ser jovenzinho, vai viver as emoções, aí são 2, 3, 4 juntas uma noite, aí entra naquele negócio de troca de casal, de todas essas aventuras que você já ouviu falar por aí. Então, evite o começar, evite ter um desregramento. Procure manter a sua mente dentro de um padrão que te confira o alimento adequado, não se entregar ao vício, não exigir demais daquilo que já está agora voltado para uma outra etapa da existência, caso você esteja nela. E se você ainda não está nessa etapa mais madura, você ainda é jovem, você ainda é viril, você ainda tem esses desejos, controle isto. Porque você pode começar a viciar, e a sua mente viciada vai empurrar você na idade adulta, na idade velha, na idade desgastada, na idade da maturidade, vai fazer você ficar exigindo coisas que você já não está mais no tempo de ficar esperando. Pense nisso. Essa conduta afetiva vai refletir-se no que você vai ser depois como espírito. E do outro lado, estão cheios assim, os bordéis trevosos, os ambientes de promiscuidade, as relações de baixo teor entre espíritos, porque a mente deles está presa a esses mesmos princípios, a essas mesmas habituidades. Mude isso antes, daí seria importante a gente aprender com o André Luiz, tá bom? Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção. Pense bastante nessas áreas da sexualidade, da afetividade, da relação entre espíritos, entre si, entre os encarnados, entre si, e eu tenho certeza que, amadurecendo o pensamento, você mesmo vai descobrir coisas muito lindas nas diversas outras obras que André Luiz trata desta temática, tá bom? Eu espero vocês no nosso próximo programa. O Espiritismo, o Espírito da Letra, melhor dizendo, vai, no capítulo 12, falar sobre a diferenciação dos sexos. Mas isso vai ser na próxima semana. Grande abraço, obrigado pela sua audiência, até lá e muita paz.